Fala aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Bom, eu tô aqui para compartilhar hoje alguns princípios importantes, já que nós estamos naquela fase de formação de equipe, de começo de trabalho para a temporada 2020. Nós já estamos em fevereiro, então você teve aí desde o fim da temporada passada até agora para pensar e planejar e buscar uma equipe, ou mesmo reformular a sua própria equipe. Então eu queria compartilhar com vocês alguns princípios que eu considero fundamentais para trabalhar em qualquer equipe esportiva e que tem me ajudado muito aí com os resultados ao longo dos últimos anos. Tá bom? Primeiro princípio que eu considero fundamental: o trabalho supera o talento. Isso é uma coisa que eu acredito muito e sempre me interessei mais pelo jogador minimamente talentoso e esforçado em detrimento do jogador super talentoso e preguiçoso que não gosta de treinar. Então, eu acho que você consegue moldar o jogador que está afim mesmo, de maneira mais fácil, fazê-lo jogar num alto nível, em vez de pegar o talentoso que é preguiçoso, que é metido a estrela, que não gosta de trabalhar. Então, primeiro princípio, o trabalho supera o talento. O segundo princípio importante é a mentalidade profissional. A gente sabe que a maioria dos times, a realidade do atleta brasileiro hoje é de um esporte amador. Porém, ser amador não é desculpa para ser medíocre. A gente precisa pensar como profissional, ter a cabeça de profissional para poder chegar a algum resultado e ter um desempenho acima da média. E isso parte muito do cara que está liderando o processo, do técnico, do diretor, do treinador, como você queira chamar, do cara acima da galera. Por quê? Ninguém vai querer seguir, ninguém vai querer ser liderado por um cara que está com a energia lá embaixo, por um cara que faz aquilo por favor, que entende aquilo como um hobby, como uma gentileza. O cara treinador, cara, precisa entender aquilo como profissional. E aí ele vai ser o cara que vai chegar sempre na hora, que não vai faltar, não vai ter desculpinha para faltar. E aí ele começa a ter o direito de cobrar dos atletas a mesma coisa. Porque se é um hobby, uma recreação, se é na mentalidade, na cabeça do atleta, é igual faltar um crossfit, faltar um circuito funcional, faltar academia. Faltar treino tem que ser uma coisa muito, muito, muito rara, muito eventual. Se você consegue implantar essa mentalidade profissional de trabalhar, de treinar, como se fosse um compromisso de trabalho efetivamente, você tem muita facilidade de fazer aquele grupo evoluir. Beleza? Segundo princípio, mentalidade profissional, muito importante. O terceiro princípio é o desenvolvimento constante. O que eu quero dizer com isso? É muito provável que você tenha uma equipe completamente heterogênea. Ou seja, pessoas com um biotipo perfeito, outras pessoas mais baixinhas, mais gordinhas, mais altinhas, menos ágeis. Então você precisa fazer com que todas essas pessoas se desenvolvam, sintam-se desenvolvidas. Não adianta meramente você falar, olha, tá de parabéns, se ela não perceber que está crescendo. E aí vem a importância do planejamento dos treinos, vem a importância do olhar macro, mas também do olhar individual para os atletas. O ser humano é movido a isso. O que mais motiva as pessoas é desenvolver-se. Ninguém gosta de ficar estagnado, ninguém gosta de ficar no mesmo nível, no mesmo patamar por muito tempo. Então você precisa ser inteligente na hora de montar os treinos. Muitas vezes é importante separar em grupos, às vezes fazer um trabalho de reforço num horário diferenciado, às vezes separar por posição, separar por tamanho, separar por nível, separar por experiência e depois misturar tudo. Todo mundo precisa se sentir fazendo parte, todo mundo precisa se sentir importante e principalmente todo mundo precisa se sentir desenvolvendo. Eles têm que saber que estão desenvolvendo para você ter a equipe motivada e continuar trabalhando. Então, o terceiro princípio é o desenvolvimento constante. O quarto princípio é algo que eu tenho falado muito, que eu acho fundamental, que é desrobotizar as pessoas. Tô lendo um livro agora do Phil Jackson, que é o treinador da NBA, que treinou o Jordan, o Bulls do Jordan, treinou o Lakers do Kobe Bryant.
Ele é um cara muito fera, né? Tem 11 anéis, mas ele tem um trecho lá do livro que ele fala o seguinte: a maioria dos jogadores, em momento de estresse, de nervosismo, olha para a lateral da quadra procurando uma resposta no treinador. E muitos treinadores gostam de centralizar as decisões todas do time ali na mão. Cara, eu acredito plenamente que isso é um equívoco, porque na hora do vamos ver, a decisão tem que ser tomada numa fração de segundo e o atleta precisa estar preparado para isso. Como a gente desrobotiza as pessoas? Dando conhecimento para elas, fazendo com que elas pensem e entendam os porquês de estarem fazendo aquilo. Então, se você vai dar um trabalho específico de treinamento, o que quer que seja, mostra para os atletas o porquê que eles estão fazendo aquilo, o que aquilo reflete no jogo, até para você poder ouvir um feedback, uma opinião deles que, olha, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui está difícil para mim, vamos tentar por aqui, por ali. Então, eles precisam entender como fazer e por que fazer. A partir daí, eles vão poder ter autonomia para decidir na hora do jogo. Você precisa, no treinamento, simular situações de jogo, claro, fazer jogos coletivos, fazer situação de jogo menorzinha ali, com um pedaço da quadra, um ataque contra a defesa, ou mesmo um canto da quadra, 2 contra 1, 3 contra 2, com o que é que seja, no beach handball, se for no handball, 2 contra 2, 3 contra 3. Você precisa criar situações de jogo para que o atleta vá decidindo, mas ele precisa entender os porquês, para na hora do vamos ver, ele ter essa autonomia de decisão e se sentir seguro para isso. E o quinto princípio, que também é muito importante, cara, é mirar alto, mirar lá em cima. Você vai se surpreender quando perceber que as pessoas vão muito além quando alguém acredita nelas. Ninguém pode dizer para um atleta até onde ele deve ir. Só o tempo e a história vai dizer isso. Então, nossa função como treinador é acreditar nessa pessoa, fazer o máximo que a gente puder para desenvolvê-la e deixá-la chegar onde der para ela chegar. Todo time que eu treino é trabalhar para ser campeão. Se não for, se chegar em segundo, se chegar em terceiro, tudo bem, mas a gente trabalhou mirando ser campeão, seja da competição que for. Pode ser um estadual, um nacional, um continental, um mundial. Sempre mire alto. Você vai se surpreender na capacidade das pessoas de se superar. Isso é muito relevante para mim. Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Pensem aí na temporada 2020, levem em conta alguns desses princípios, pelo menos. Lembrando, 1. Trabalho supera talento. 2. Mentalidade profissional. 3. Desenvolvimento constante. As pessoas são movidas a isso. 4. Desrobotize as pessoas, faça as pessoas pensar. E 5. Mire muito, muito alto, sempre. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Desejo para vocês aí boa sorte na temporada 2020. E um grande abraço. Até a próxima.